Foi hiper diligente no sentido de denunciar, jogando em favor da sociedade a análise desses fatos para que se verificasse se houve ou não uma infração disciplinar. No caso Vitor Ramos, a Procuradoria sequer denuncia, sequer nos dá a oportunidade do direito de ação, do direito de ir a juízo, para que seja analisado no mérito se isso é uma infração disciplinar ou não. Com todo esse caldo de documentos, com todos esses elementos que vocês e nós, por tabela, estamos discutindo há uma semana, 10 dias, 2 semanas, sei lá quanto tempo a gente vem discutindo. O que para nós parece, no mínimo, um tratamento que não é isonômico. Tá? Uma infração, como não foi considerada infração, mas o crime, entre aspas, de palavra do Celso Roth, por ter considerado a arbitragem patética, justifica a instalação de uma denúncia. A escalação irregular de um jogador do Vitória, que todo mundo no Brasil sabe que ele está irregular, não justifica a instalação de uma denúncia. Só para vocês entendam um pouco melhor, desculpa. O que se exigiria tecnicamente nesse momento da Procuradoria, a exemplo do que aconteceu, eu acho até que no caso do Internacional foi julgado hoje pelo caso do drone. Internacional e Cruzeiros sujeitos às penas do 243, que eu não sei se os senhores sabem, é suspensão de 360 a 720 dias. Não houve inquérito e houve uma denúncia onde uma situação que até deveria se perquirir, assim, uma responsabilidade do clube que é absurda. Nem isso aconteceu. Então, o que isso quer dizer? O que o Rogério, complementando o que o Rogério disse? O Código ele traz essa anomalia de entregar na mão do Procurador-Geral, aparentemente, um poder maior que o do Presidente do Tribunal, nesse aspecto. Se a gente não aplicar a devida análise de como é que isso deve ser feito. A Procuradoria, nessa fase, ela tem que atuar buscando elementos indiciários. Ela não tem que fazer toda uma prova que depois vai se desenvolver com prova testemunhal, com perícia, eventualmente vai se desenvolver num processo perante o tribunal. Quer dizer, um assunto dessa magnitude, a Procuradoria, pelo menos no nosso sentido, deveria se desincumbir desse ônus e dizer o seguinte: olha, existem no mínimo indícios e nós vamos denunciar. Eu quero trazer para vocês, simplesmente, uma referência que me parece imprescindível nesse caso. Dois esclarecimentos fáticos. Então, no caso, o Internacional não era parte desse caso. Essa denúncia desses episódios relativos ao registro foram trazidas pelo Flamengo de Guanambi e pelo Bahia. Por quê? Por quê? Porque, incrivelmente, o jogador, cujo contrato de empréstimo com o Palmeiras se encerrou em 31 de dezembro do ano passado, permanecia vinculado definitivamente até o Monterrey até 2017. O Monterrey ajusta com o Vitória apenas em 26 de fevereiro. Gravem essa data. Um contrato. O contrato de empréstimo para o Vitória é assinado e datado do dia, foi celebrado em 26 de fevereiro. Com uma situação bastante peculiar, que para mim é irregular, por si só. Não estou falando de registro, estou falando do contrato entre as partes, que diz que esse contrato tinha vigência retroativa ao dia 1º de fevereiro. Como é que eu faço um contrato hoje para ter vigência retroativa? Por que é que eu faço um contrato hoje como clube? Para quê? Para declarar que eu devo salário de 1º de fevereiro? Eu sentei hoje com um clube mexicano para negociar a transferência do Cristiano, mas eu resolvo botar que isso aconteceu, que a eficácia é de 25 dias antes. Qual é o motivo disso? Qual é o motivo disso? É porque no dia 1º de fevereiro, era quando fechava a janela de transferências no México. Então aí vem a primeira burla. Era para criar uma ficção de que estaria sendo respeitado o prazo. De resto, inócua, mas essa era a ideia. E por que isso é importante para a realidade, e foi para a realidade do Campeonato Baiano, e é do Campeonato Brasileiro? No Campeonato Baiano tinha uma regra que até o dia 18 de março, o jogador tinha que estar transferido internacionalmente. 16? Não, internacionalmente. Bom, ele era 18 de março, não, era 16 de março internacionalmente, e o bid, ele acabou saindo no bid pelo fato da transferência ter sido feita nacional no dia 18. Qual é o problema?
e aqui é um pouquinho técnico, peço desculpas para vocês. Qual é o problema? O problema é que o jogador, por essa circunstância geral do México estar fechada, ele não podia ir para o Vitória. Porque era obrigatória a aplicação do regulamento da FIFA, o seu anexo 3, que trata da aplicação das regras do TMS, da utilização do sistema TMS. Que ele voltasse para o México e viesse para cá. Situação, já vou adiantar, totalmente diferente do Rafael Sobis e do Ayrton, que era um reempréstimo, e do Vitinho. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Bom, então o que acontece? A verdade é que o Vitória acabou, ao fazer a transferência como se doméstica fosse, burlando a regra para utilizar um jogador que seria originário de uma transferência internacional. Com isso, fica evidente a má-fé do Vitória ou não? É muito diferente quando o registro de um jogador é feito por um clube de terceira divisão de um país, de um estado que não tem nenhuma tradição, ou não tem a força que o Vitória tem, e esse registro sai por um erro da federação ou da CBF. Acho que nessas situações esse clube pequeno, digamos assim, poderia alegar boa-fé. Eu não tenho culpa, eu entreguei os documentos na federação, várias federações operam para os clubes menores. Eu fiz esse registro, mas não. A defesa que se faz do BID, de que o BID daria boa-fé, ou caracteriza a boa-fé do Vitória, eu e nós entendemos que é totalmente o contrário. O fato de ele ter sido publicado no BID é a coroa. É o que prova o êxito do Vitória em não ter seguido a regra. E o que é mais grave, sabe o que aconteceria se aquela transferência não fosse feita naquele momento? Possivelmente o Vitória tivesse que pagar salário para ele até junho, quando reabria a janela no México e ele voltaria para cá. É por isso que num dado momento o Vitória, que no começo, claramente, tranquilamente, com farta documentação, iniciou o procedimento no TMS. Isso aqui não é tese, isso é fato. O Vitória iniciou, tem um documento, a tela do TMS, o Vitória começou a transferência nacional de acordo com a regra e se apercebeu que não ia conseguir fazer, porque ele não podia voltar para o México e vir. Aí tem uma situação, uma ferramenta que pode resolver isso? Tem. Se chama Validation Exception, onde se pede, dentro do sistema, que a FIFA entenda algumas circunstâncias que para mim nem eram circunstâncias justificáveis, e acho que a FIFA não ia dar, mas o que acontece nessa circunstância? O Vitória então recebe a orientação no seguinte sentido: olha, o caminho para tentar trazer esse jogador é vir a Validation Exception, ou seja, tudo com a FIFA carimbando. Mas só que aí ele não chega para o prazo do baiano. Aí não chega para o prazo do baiano. Além do mais, talvez ele só chegue em junho, porque não há garantia de que a FIFA vai dar a Validation Exception. Então há um momento muito claro, onde fica evidente o abandono do procedimento correto. Então não há que se alegar que o Vitória não sabia, sabia, e iniciou o procedimento e depois viu que não ia surtir o efeito esperado e que colocava em risco inclusive a utilização do jogador, tendo que pagar salário até junho, desistiu e resolveu fazê-lo de uma forma doméstica. Tá? Então, Doutor, só para... Tem um documento que aparece bastante, desculpa, só para dar mais dois elementos importantes. A carta do Monterrey, ele, num dado momento, aparece, acho que não sei se chegou a sair na imprensa, mas acho que foi comentado. Tem uma carta do Monterrey, em que o Monterrey, ele escreve: concedemos uma autorização especial para que o jogador possa se utilizar o certificado dele que está no Brasil. Primeiro, o Monterrey não tem competência para isso. O Monterrey não tem capacidade jurídica para isso. Não pode ele dizer que vai usar a regra essa ou aquela. É o regulamento da FIFA que diz isso. Mas o mais importante é que essa carta, no último parágrafo, claramente vem grafada com a observação de que ela está sendo entregue via Federação Mexicana para a Confederação Brasileira, tendo em vista a existência de um pedido de habilitação especial perante as instâncias competentes da FIFA. Ou seja, a própria autorização do Monterrey, ela estava vinculada e pressupunha que ia se caminhar com o procedimento correto. Então, o que houve não é uma infração menor no nosso entendimento. O que houve, enquanto o Internacional
E aqui, acho que esse contraste é importante ser feito. Pô, mas é só uma inscrição irregular. Eu não posso ter a subjetividade de dizer que só se fosse o Neymar ou o Ibrahimovic é importante. Eu posso trazer para vocês que o Vitor Ramos fez o gol de empate com o Botafogo. Amanhã na rodada, o Internacional podia entrar 2 pontos se esse jogador não estivesse lá. Se é que a gente deve descer essa minúcia, que eu acho que não deve. Se ele cortou um lateral, se ele cortou um escanteio, se ele tirou... Isso é irrelevante. Isso é absolutamente irrelevante. Então, o que tem que se ter em mente é que, na medida em que o Internacional contratava o Nico Lopes, no último dia de janela, tendo que correr, e sabe o que acontece quando a gente contrata no último dia de janela? Todo mundo sabe que custa mais caro quando tu não traz o jogador. Porque quem vai vender o jogador sabe que tu tem que trazer o empresário, eventualmente. Não estou demonizando a atividade de ninguém, estou dizendo como as coisas são. Todos os clubes se organizam para contratar na janela. Eu não posso conceber que alguém traga um jogador 20 dias depois da janela encerrada. E mais, um jogador que não jogaria, e aí vem o interesse do Internacional também patente, boa parte do Campeonato Brasileiro. Essa é a infração direta. Tá? E eu sei que daqui a pouco está sendo enfadonho isso, mas eu preciso trazer para vocês mais um elemento que é importante, que é dizer o seguinte. Alguns de vocês já devem ter avaliado, especialmente nos últimos dias, para que serve o TMS. O Felipe D'Alegrave e eu participamos desde a implantação do TMS aqui no Brasil, dos workshops, aportando ideias. No começo todo mundo meio receoso, isso vai tirar um certo poder discricionário, uma situação como essa do Vitória, talvez tivesse ter sensibilidade. O TMS ele serve para rastrear a lavagem de dinheiro, ele serve para ajudar o combate à lavagem de dinheiro, ele serve para garantir que outros credores que não estão envolvidos diretamente na negociação, como vocês sabem, credor de indenização por formação, de mecanismo de solidariedade, se o jogador que foi emprestado, direitos econômicos, está proibido, se o jogador que foi emprestado pelo Monterrey ao Palmeiras não está sendo indevidamente, sem o Monterrey saber, emprestado por outro clube, todas as funcionalidades do TMS, que eu recomendo a leitura do anexo 3 do regulamento FIFA, para quem tiver interesse, não só para esse caso, ele tem funcionalidades que justificam uma tentativa de exatamente melhorar a reputação do futebol. Uma tentativa de atribuir um padrão de integridade, de compliance, de transparência, de confiabilidade. E isso está dito nos próprios objetivos do TMS. Transparência da FIFA e das suas federações. Então, dos clubes envolvidos. Então, não é uma violação menor, porque o TMS é um radar. Um TMS foi criado para impedir transferência de papel. Quando o jogador era por fax, não ia jogador, mas ia o papel e o dinheiro vinha numa lavagem. Então não é uma infração menor. E aí é que eu queria chegar. O Gazinho está ficando nervoso já, acho que eu falo demais, não sei. O que acontece? Isso foi flagrado num primeiro momento. Estou voltando para o início dessa minha última fala. Pelo Dr. Caio Rocha, ex-presidente do STJD, que saiu em julho, se não me equivoco, no dia 14 de julho ele passou a posse do tribunal para o Dr. Ronaldo, que hoje preside, era o vice-presidente na época. O Dr. Caio Rocha, diante do mandado de garantia do Bahia, que ele transformou em medida inominada, e da medida inominada do Flamengo de Guanambi, e no do Bahia ele suspendeu as rodadas do Vitória. Olhem o tamanho da intervenção. Liminarmente, o presidente da STJD, vislumbrando ipsis literis, olha o que ele diz, não a existência de indícios, mas de sobrados elementos de convicção da violação das regras de transferência internacional e do TMS que foram criadas para a questão da boa governabilidade. Não sou eu que estou dizendo. O ex-presidente do Tribunal de Justiça, com muito menos elementos do que a Procuradoria tem hoje, flagrou e determinou a abertura de um inquérito que infelizmente ficou parado mais de 5, 6 meses, quem sabe, até que surpreendentemente veio um despacho. Ou pelo menos se teve notícia de um despacho agora, na semana 29 de novembro, de um despacho proferido em 26 de junho, pelo menos a data que consta que foi proferido em 26 de junho. Então, ou seja, uma situação inusitada, um processo tão importante, tem um despacho de 26 de junho, e por uma coincidência, acabar vindo à tona e notificando-se o Bahia apenas em 29 de novembro. Então existem outras circunstâncias que merecem alguma apreciação nesse caso. Bom, só uma questão de esclarecimento do Daniel. Colocava as pessoas perguntas. Só tem um esclarecimento.
Cristiano, só um pouquinho. Por favor. Eu prometo que vai ser bem rápido. Quando eu me manifestei a primeira vez, o Daniel falou também, mas eu falei muito sobre essa questão que trouxe todo mundo aqui, a questão inicial da arguição de falsidade dos e-mails juntados pelo Esporte Internacional aos processos. O Daniel foi falando e eu fui cutucando ele, incomodando ele. A gente faz isso mais ou menos há 40 anos, um com o outro, né? E fui fazendo algumas anotações. Esse contrato foi assinado dia 26 de fevereiro, né, Daniel? Para ter vigência retroativa a 1º de fevereiro. O e-mail do Dr. Busoni é de 29 de fevereiro. Por isso que a gente fala sobre essa convergência, a razoabilidade, a verossimilhança dessas alegações contidas no processo e do que está efetivamente contido nesse e-mail. Desculpa, Cristiano. Não, obrigado, doutor. Na questão do e-mail, é possível, até para que não haja nenhum tipo de problema futuro, algum tipo de perícia que comprove que eles são realmente verdadeiros? É possível isso? Porque a CBF, como já foi divulgado em nota, diz que o e-mail é falso. O Reinaldo Busoni promete processar o Inter pelos e-mails que ele alega que são falsos. É possível fazer uma perícia e esclarecer através de perícia que eles são verdadeiros? Olha, é possível. Tem que ver em que âmbito isso vai ser feito, né? Até onde a gente tem notícia, não sei se você tem uma notícia diferente, e pela nota oficial também, isso foi, até este momento, foi feito exclusivamente um pedido, foi feita uma impugnação da CBF no STJD, nos autos do procedimento, em que ela impugna a autenticidade do documento e requer à Procuradoria que a Procuradoria oficie o Ministério Público do Rio de Janeiro. Como eu disse, o Internacional está totalmente à disposição para colaborar na correta e exauriente apreciação desse assunto. Evidentemente que se isso desbordar para uma questão penal, para uma questão criminal de apuração primeiro na polícia, no Ministério Público, eventualmente até no Judiciário, o Internacional vai usar todas as ferramentas ao seu alcance, não só em termos de uma perícia, como inclusive de uma prova testemunhal, de depoimento pessoal das pessoas envolvidas, inclusive, se for necessário, da fonte que nos trouxe o documento. O Internacional